amigos da TV Atual, este é o programa VIP e é o primeiro neste contexto de entrevistas. Você que faz academia, que está se preparando para voltar depois de uma quarentena, hoje o nosso convidado vai lhe dar dicas como proceder na volta da quarentena. Você que está voltando agora vai te dar dicas como voltar à academia, que já estão liberadas. E sobre todo esse assunto, esporte e saúde, nós vamos falar aqui com o nosso convidado, Josias Nunes. Como vai? Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Josias? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Um grande prazer estar aqui, uma grande honra, fazendo parte desse quadro, nesse novo formato. E eu tenho certeza que será um papo muito bom, muito agradável. Ok, Josias. Nós vamos começar então. O Josias Nunes, ele é empresário, ele é funcionário público. Vamos falar um pouquinho dessa área sua. Você é funcionário público, professor de educação física. Sim. Fala um pouquinho dessa sua história de início. Maravilha. Minha história na educação física, ela vem aproximadamente 20 anos como profissional. Desde criança eu sempre amei esportes, sempre fui praticante, não só de um esporte como futebol, mas de vários esportes. Então isso foi fazendo com que eu tomasse uma paixão muito grande pela educação física, e aos 19 anos eu ingressei na faculdade, né? Infelizmente naquela época os recursos financeiros eles não eram tão bons assim, eu tive que trancar minha matrícula. Em 2005 eu retornei. Finalizei em 2008 a minha licenciatura em Educação Física. Em 2011 eu fiz meu bacharelado. Porém, nesse período de 2002, quando eu iniciei, eu já fiz muito estágio e trabalhava remuneradamente, ajudando profissionais, né? Só que em 2011 eu tive o prazer de iniciar o meu projeto como empresário. Então eu tenho uma academia na Avenida São Paulo, aqui no bairro de Intercap. Academia essa que completa 9 anos, agora em outubro. E ali recebemos muitos e muitos alunos com vários atributos e objetivos a serem trabalhados, né? Então nós temos uma história ali no bairro do Intercap, né, com os alunos. Em 2015 para 2016 eu recebi um convite para trabalhar na Secretaria de Esporte da cidade, né? Eles viram o meu trabalho com a população e me fizeram esse convite com muito prazer. Eu me enquadrei aí, né, no quadro de funcionários da Secretaria de Esportes e trabalho até hoje. Hoje eu trabalho no ginásio Ayrton Senna, né, o ginásio mais antigo da cidade. Isso me dá muito prazer, também muita honra, porque é a história da cidade, né? Então, o ginásio Ayrton Senna. E trabalho tanto com a academia quanto com os meus alunos ali no ginásio. No ginásio eu trabalho com futebol, vôlei, basquete, enfim, vários esportes. E é um grande prazer trabalhar na minha área. Quem trabalha com educação física sabe que o maior reconhecimento, o que mais nos dá valor é o prazer de dar aula, de promover a saúde, de realizar sonhos, enfim, de ajudar a pessoa, o praticante de educação física no geral. Ok. Nesse patamar de educação física e academia, nós temos um assunto atual hoje que é a quarentena. Como é que você acha que deve proceder? Tem aquelas pessoas que vinham com a academia todos os dias, correndo e se exercitando, baixou a quarentena, teve que parar tudo. Sim, né? sim. Como é que você acha que as pessoas, primeiro, tiveram que parar, né? Alguns exercícios em casa, alguns fizeram. Sim. Mas aqueles que não tiveram oportunidade de fazer em casa e agora, com a volta das academias, como devem proceder? Como é que você acha que vai ser a volta dessas pessoas? E se elas têm que chegar com tudo, têm que ir lá como é que deve ser a volta? Sim, Márcio. É assim, atividade física, ela é viciante, né? Existe um hormônio
que é liberado quando você pratica atividade física, que te dá prazer. Então, tudo que te dá prazer, você quer mais. Então, a pessoa tem prazer de comer uma comida boa, ela vai querer mais. Quando ela tiver falta daquilo, ela vai ficar querendo de alguma forma. E a atividade física é a mesma coisa, né? Então, assim, muita coisa não vai voltar ao normal depois dessa pandemia, né? Muitas pessoas aí estão dizendo que o emprego não vai ser mais da mesma forma, os escritórios, enfim, a atividade física também. Muitas pessoas conseguiram fazer atividade física de forma pela web, né, virtual. Então o professor ficava de um lado, o aluno lá na casa dele. Só que tem aquela pessoa que não consegue se adequar a esse método. E aqui na cidade de Taboão da Serra, nós tivemos uma reunião com o prefeito, onde, diante de todos os protocolos de saúde, combate ao Covid-19, foi liberada a reabertura das academias. Então hoje eu já dei aula, né? Estou aqui na entrevista com vocês, mas hoje já dei aula. E eu falei para os alunos que eu dei aula, né? Nós temos que voltar, e a dica que eu dou para quem está nos assistindo, que você vai ter que voltar como um recomeço, né? Então você vai ter que vir com calma, você não pode tentar trabalhar o mesmo ritmo que você já trabalhava antes da pandemia, né? O seu corpo ele teve um estado de repouso, onde você vai precisar trabalhar com uma intensidade baixa, moderada. Então o aluno ele vai ter que tomar muito cuidado, não só por problemas cardíacos ou pulmonar, tem a questão também de lesão. Então o aluno ele praticava, por exemplo, futebol. Então nós temos muitas atividades aqui na cidade, né? Então ele jogava futebol. Se ele retornar, então ele ganhou peso na pandemia, então ele perdeu flexibilidade. Então, se ele voltar no mesmo ritmo que ele imaginava quando ele estava antes da pandemia, ele vai ter uma lesão. Então, ele vai ter que se preparar também para voltar à atividade que ele exercia anteriormente. Então, assim, a dica é essa: voltar moderadamente, né, tomando todos os seus devidos cuidados, né, principalmente o público de risco. Então, na academia, nós temos muitos alunos ali idosos, nessa fase da melhor idade. Então eles têm que... Não é aconselhável voltar agora? Por enquanto não. Então, exatamente. Lá na academia hoje, por exemplo, não foi nenhum nessa faixa etária. Então, quando retomar esse público aos poucos, vai ter que tomar todos os cuidados, mesmo aguardando um período aí, mas a retomada, vamos ter que tomar todos os cuidados. Você uma preocupação com mais idosos. E quanto com a higienização, né? A questão física é uma coisa, mas as academias estão tomando todos os cuidados da higienização? Olha, Márcio, a academia, antes da pandemia, já existia um protocolo com álcool em gel. Praticamente todas as academias, porque o aluno ele faz o exercício ali, ele transpira e o suor acaba ficando no aparelho. Então já era normal o aluno que vai usar o aparelho ali trabalhar com álcool em gel, com uma flanela ou com algum tipo de material ali para limpar o aparelho. Então isso vai intensificar. Claro, agora tem um distanciamento. Por exemplo, as esteiras não tem como você deixar um do lado do outro. Então agora já tem um distanciamento das esteiras, nós isolamos. A maioria das academias aí isolou aparelhos, então hoje em dia fica muito um aparelho do lado do outro. Então hoje já também tem uma separação com aquela fita zebrada. Então os cuidados eles estão sendo tomados. Agendamento. Então, horário de pico da academia, o pico da manhã e o pico da noite tem que ter um agendamento. Então você colocava 50 alunos numa academia, agora você tem que fazer um agendamento. Olha, não dá mais para... São 30% da capacidade. O protocolo diz 30%. Então tem que tomar esses cuidados e aguardar, né, para ver o que vai acontecer aí. Acho que são 4 semanas que tem que tomar os cuidados para ter um novo posicionamento sobre essa situação do Covid-19. A partir dessa quarta-feira, então a prefeitura já liberou, já que muita gente não sabe ainda. Sim, exatamente. É até uma notícia aí de primeira mão, vamos dizer, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito Fernando Fernandes, o governador João Dória ele já havia dado um pronunciamento no dia 3, só que ele falou assim, a retomada vai ser de acordo com cada cidade que já estiver na fase amarela, então está liberado.
Só que cada prefeito tinha que dar o seu decreto, tinha que dar o seu posicionamento. E aí o prefeito aguardou uma semana, e ontem ele teve uma reunião com os empresários, donos de academia, personal, trainer, essas pessoas que precisam muito. Na realidade, todos precisam, né? Mas essas pessoas que respondem para as famílias. Então, nós nos reunimos no gabinete do prefeito e ele, diante desse protocolo, né, trabalho de 6 horas diárias, tem esse faz parte do protocolo também, e ficou decretada aí a retomada. Então, hoje é legal, as academias abertas no Taboão da Serra e em Taboão da Serra estão abertas de forma legal, mediante aos protocolos. Você aí que vai retornar à academia, está aqui um conselho do professor de Educação Física, Josias Nunes, que tem que vir com calma, né? Tem que vir com calma, devagar, não querer recuperar esses dias. Aquilo, né? Muitas pessoas acham que ganharam peso aí nessa quarentena, porque ficou muito tempo em casa, então em casa acaba comendo mais e não faz nenhuma atividade física. Então, vamos colocar aí, engordou uns quilinhos, ganhou uns quilinhos, e aí eu quero perder em uma semana. Não pode. Agora vai ter que ter um pouquinho de paciência. Cada indivíduo tem um ritmo, né? Tem que se levar muito em consideração isso. Nós chamamos de individualidade biológica. O que eu passo para um aluno, eu não posso passar para outro. O que um aluno tem de resultado, o vizinho não pode olhar e falar, eu quero fazer a mesma coisa que ele, que eu vou ter o mesmo resultado. Então, ter um pouquinho de paciência, tomar todos os cuidados dos protocolos e tomar todos os cuidados dos protocolos da educação física, né? Então, calma, intensidade baixa, moderada, e daqui a pouquinho tudo volta ao normal com o seu corpo também. Tá certo. Uma importante dica aí do professor Josias Nunes. Você que está assistindo aí, é só seguir esse protocolo que vai estar tudo bem. Josias Nunes de que bairro da Bonacera? Você é criado de que bairro da Bonacera? Olha, a minha história em Taboão da Serra, ela é muito... Porque assim, eu sou nascido em Taboão da Serra, antigo hospital maternidade, é isso? Me ajuda, Márcio, porque ficava aqui onde eu atende. Exatamente, eu nasci ali. Era o family, né? Era. Então, preciso ver direitinho essa história. Eu também não tenho certeza, mas é onde era o family e hoje eu atendo. Isso. Então eu morei até 2 anos no bairro do Trianon e me mudei para o bairro de Campo Limpo, vizinho aqui. E aos 17 anos eu retomei a Taboão da Serra, no bairro do Parque Pinheiros, onde eu fiz muitos amigos por conviver ali, então vivi muito tempo ali no Parque Pinheiros, tenho famílias no próprio Trianon. Hoje eu moro no condomínio Laranjeiras. Porém, a minha academia fica no bairro de Intercap. Então, quando você tem um negócio, você vive mais tempo. Pode falar qual é o nome da academia? Minha academia, hoje, ela está como Team Brothers, né? Nós mudamos aí porque entrou uma sociedade, fica no bairro, na Avenida São Paulo, 492, no bairro de Intercap. Então, por conta de eu estabelecer ali a minha academia, então eu tenho muito contato com os bairros do Monte Alegre, Jardim América, Intercap, Mirna, Três Marias, Laguna, toda aquela parte, né, toda aquela região ali. Então eu me considero o meu reduto, assim, o meu bairro é o Intercap, é um bairro que eu tenho muito carinho. Um abraço a todos os nossos telespectadores do Intercap. E Josias Nunes, também agora, depois de empresário, todo essa professor, funcionário da prefeitura. Então, você, pelo que eu estou vendo, você quer dar um voo mais alto e você quer mais. Me parece que você ingressou na política, é isso? Isso mesmo. Eu tenho... Como é que foi isso? Como é que foi empresário, professor, saúde, agora... Como é que foi essa... Muito legal. Como veio a tua vontade de ingressar na política? Bacana. Sabe, Márcio, eu tenho aprendido algo que eu tenho que saber quem eu sou, aonde estou e para onde eu vou. E isso envolve um outro ciclo, que é o meu chamado, o que eu tenho para a minha vida, um processo e um destino. Então, isso faz com que
o meu projeto, o meu trajeto de vida, né, me leve a esse posto aí de voos mais altos na política. Então, o professor de educação física, ele é o professor mais popular da escola, né? Todos gostam do professor de educação física. Então, para você ter uma ideia, em 9 anos ali no bairro do Intercap, eu tenho cerca de 7 mil alunos cadastrados. Né? Deixa eu fazer um parênteses. Eles gostam que sai fora da sala de aula, né? Mas assim, eu mais queria porque é o único que tira, né? Fora da aula, eles vão lá para a quadra de esporte, são assim, será? Não é por causa disso, não? Então, alguns professores fazem corpo mole, né? Eu gosto de dar uma aula e eu tenho certeza que eu dou uma boa aula, então não é tão bagunçada assim, a minha aula não é bagunçada. Dentro da Secretaria de Esportes, eu dou muitas aulas, então são muitos alunos. Você tem ideia de quantas crianças vocês atingem lá com essa educação esportiva? Olha, aqui no Ayrton Senna, juntando todas as minhas turmas aí, por ano, eu creio que nós atingimos 1.000 alunos por ano, só no Ayrton Senna. A minha aula de voleibol já chegou a ter nenhuma aula sem alunos, Márcio. Então, 100 alunos. O voleibol é um grande projeto que eu tenho para a cidade. Eu quero parabenizar aqui o secretário de Esportes, Fábio Fernandes, porque vem fazendo um trabalho muito bom. Né? Hoje ele está como secretário de governo. Sim. Só para a gente atualizar. Isso, atualizar o... Mas ele... ele secretário de Esporte. Nós, assim, do esporte, nós vamos ter sempre um carinho muito grande com ele. A gente às vezes até se confunde aí. Mas o trabalho que vem feito também com o futsal feminino é um trabalho muito plausível, né? A Cris e a Pri lá fazendo com as meninas, e elas servem de exemplo. Então eu quero fazer isso com o voleibol também, né? Eu acredito que os outros esportes... Eu vou fazer outro parênteses, que foi também um auge. Hoje o que é o vôlei, hoje o que é o futsal feminino... Foi na época do Adroaldo, ele levou o vôlei a um patamar muito alto aqui em Taboão da Serra. Sim. E assim... E você pretende trazer isso de volta? Com certeza. No meu primeiro ano de trabalho, eu peguei uma turma muito boa, uns meninos muito bons assim do vôlei, e eu já sentei com o Fábio, na época então secretário de esportes, falei, eu quero levar esses meninos para os jogos regionais. Jogos regionais que é a Olimpíadas entre as cidades. E muitos anos não iam o voleibol para os jogos regionais. E ele falou, não, se você acha que dá para levar os alunos, sem custo, não tinha atleta profissional. E nós fomos, foi uma experiência. Eu lembro que aquele ano nós não ganhamos um set, perdemos os 3 jogos, não ganhamos um set. Mas serviu para que no próximo ano, outros atletas de outras cidades pensasse, eu quero participar dos jogos regionais com o Taboão da Serra. E aí nós já conseguimos um terceiro lugar, um honroso terceiro lugar. Nós pegamos Mauá pela nossa semifinal, time que joga Superliga B, enfim, times muito bons e mesmo assim conseguimos uma medalha aí de bronze. Então isso que eu quero para um dos projetos aí para a cidade é fazer com que os outros esportes tenham a mesma oportunidade, sejam vistos, da mesma forma. Eu sei que elas lutam muito, as meninas do futsal, do futebol masculino também, mas eu acredito que os outros esportes têm capacidade, nós temos que abraçar e levar eles para um outro patamar também. Então, se você falar de atletismo, basquete, vôlei, handebol, enfim, tênis de mesa, todos os esportes a gente consegue trabalhar em alto nível. Só que precisa ter pessoas ali para ajudar, entendeu? Então, mediante a tudo isso, a comunidade do vôlei ela é muito grande. Então, eles me incentivaram a isso também, entendeu? Então, eu falo, a gente precisa ter uma pessoa como você para nos ajudar. E uma vez, um amigo meu que trabalha comigo no ginásio falou, você se vê longe do ginásio? Porque nós temos um carinho muito grande por lá. Eu falei, eu só me vejo longe do ginásio se for para trabalhar fora das quadras, mas com uma posição mais forte, entendeu, Márcio, o que eu quis dizer? Tipo assim, eu não posso
fazer tanto dentro de quadra, mas se eu sair da quadra, eu vou conseguir ajudar mais. Então aí eu me vejo fora das quadras. José Azul, então, é pré-candidato a vereador em Taboão da Serra para as eleições aí de 15 de novembro. Isso. E você, rapidinho, então nós estamos chegando ao final, são só 20 minutos, passa muito rápido. E você, além do esporte, então, você tem mais alguma coisa? Você tem outra bandeira? Ou você vem com um esporte em massa mesmo para fazer com que as pessoas, que o esporte cresça em Taboão da Serra? Sim. Assim, por ser profissional da área e conhecer bastante, eu me considero uma pessoa que conhece muito de todos os esportes, mas eu poderia te pontuar aqui várias situações de melhoria em todas as pastas, né? Saúde, principalmente, eu acredito que é uma situação assim humana você visar primeiramente a saúde, educação, transporte, mobilidade urbana. Então, eu poderia te pontuar aqui um item de uma melhoria para cada pasta, né? Mas, claro, o esporte, em todas as esferas, tanto para criança, o esporte amador, o esporte profissional, o esporte para idoso, esportes para mulheres. Por exemplo, hoje os pais de alunos cobram uma aula, eles querem ter aula comigo, só que não existe aula de esporte para as pessoas mais velhas. Então, vamos abrir um espaço para eles também. Mas eu quero dar muita atenção, sim, para todas as áreas, né? Claro, por ser do esporte, vou acabar levantando essa bandeira aí do esporte. Né? Mas se fosse uma outra entrevista aqui falando só das minhas propostas, eu poderia te pontuar 3 para cada parte. Vai ter tempo para isso, você vai fazer a sua... Ainda você é um pré-candidato. Você está numa pré-campanha, então sim, isso você vai ter tempo de convidar as pessoas a conhecerem. E eu te desejo um maior sucesso nessa empreitada, que dê tudo certo para você, sucesso aí nessa caminhada para você, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Acho que nós estamos chegando ao fim, né? Então quero agradecer aqui pela oportunidade, né? Eu sei que a sua rádio é uma rádio muito conceituada na cidade e na região. Você já entrevistou muitas personalidades aqui, então me sinto honrado de sentar aqui com você e estar participando dessa conversa. Esse é o programa VIP, então hoje conosco aqui Josias Nunes. E olha, você teve uma dica aí como voltar da quarentena, quando você voltar para a academia, teve boas dicas aqui com a gente aqui no nosso programa VIP da TV Atual.